Turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura mesopotâmica, certo? A gente já está finalizando esse capítulo e na próxima aula a gente vai dar início a um novo conteúdo, tá certo? Só finalizando esse tópico que não deu tempo a gente finalizar do capítulo anterior, ok? Vamos lá. As cidades mesopotâmicas. Pessoal, elas tinham mais ou menos essa estrutura, né? Segundo alguns pesquisadores. E mesmo ela tendo, né, uma estrutura pequena, elas já tinham, né, organização. Quais eram as organizações que ela tinham? Organização política, organização econômica e organização religiosa. Todas as cidades, né, da Mesopotâmia tinham essas organizações. Em todas as cidades eram bem parecidas todas as organizações. Tanto a organização política como a religiosa, como a econômica, eram parecidas em todas as cidades da Mesopotâmia. E a religião que esse povo, né, o povo mesopotâmico praticava, pessoal, era a religião politeísta. Eu acredito que vocês ainda estão lembrados de ouvir esse termo, né? Politeísta é que eles acreditavam em vários deuses, né? Não só deuses assim espirituais, mas as coisas. Eles acreditavam que alguns animais, o rio era considerado Deus para eles. Os próprios faraós, ainda com vida, eram considerados deuses. Então existia aí os recursos, né? Como a água, o vento, tudo isso eles consideravam deuses, certo? O que mais? Sim, a chuva, né? Eles tinham o deus da chuva, né? Vários recursos aí da natureza eles consideravam deuses, tá certo? Por isso que é uma religião politeísta. Poli quer dizer vários. Ok, pessoal? E eles também, né, dentro da religião deles, eles faziam preces, né, e faziam sacrifício, né, eles sacrificavam alguns animais para agradar os deuses, né, em forma de agradecimento, quando eles pediam alguma coisa que eles conseguiam, aí eles sacrificavam algum animal para esses deuses. Eles acreditavam que isso, né, era uma forma de agradecer e que os deuses ficavam felizes com aquela oferenda, daquele sacrifício. A arte, pessoal, que era praticada, né, pelo povo da antiga Mesopotâmia, principalmente, né, a principal forma da arte de lá era as esculturas, tá certo, pessoal? A arquitetura, né? Eles faziam várias esculturas, né? Como a gente pode ver nessa imagem. E principalmente, pessoal, a construção de templos, que também a gente sabe que era bem frequente lá na cultura mesopotâmica. Antes eles construíam bastante as pirâmides, né? Que as pirâmides eram para guardar os túmulos, né, quando as pessoas importantes morriam. E eles também depois vieram a construir outros tipos de templo, como o zigurate. Pessoal, o zigurate ele não era para guardar túmulos, né? O zigurate era usado como um templo de observações astronômicas, tá? Era como se fosse um palácio, né? E lá eles faziam algumas atividades também. A arte, né, da Mesopotâmia era principalmente feita também em pinturas e esculturas, pessoal. E sempre nas pinturas e esculturas eles relatavam mais a questão religiosa, né, nessas pinturas e nessa escultura, e a questão dos bélicos também. Bélico, pessoal, é relacionado à guerra, tá? Eles relatavam guerras que aconteciam através de pinturas e esculturas também. E não podemos esquecer, né, que o primeiro tipo de escrita, né, foi desenvolvida lá, que é a escrita cuneiforme, tá certo? Foi a primeira forma de escrita que surgiu, né? E ela foi criada pelos sumérios, tá? Que eles também eram povos da Mesopotâmia. A gente já viu um pouco sobre os sumérios também.
Então foi os sumérios, né, que criaram e desenvolveram essa escrita. E ela foi muito importante, né, e é até hoje, porque a partir do momento que eles desenvolveram, né, a escrita e a leitura, mesmo que em símbolo, né, quando conseguiram ler, hoje nós conseguimos conhecer, né, a história da Mesopotâmia. Nós podemos conhecer como era a sociedade lá, como eram as leis, a questão religiosa, as práticas comerciais. Tudo isso foi descoberto a partir da leitura, né, dessas escritas cuneiforme, tá certo, pessoal? Então, várias descobertas, né, como a gente pode perceber. A gente só soube de fato como viviam, né, essas pessoas lá, os povos mesopotâmicos, que eram aqueles que viviam entre os rios Tigres e Eufrates. Não podemos esquecer que eles se desenvolveram entre esses dois rios, exatamente pelaquela questão que a gente já viu no conteúdo anterior, né? Pela facilidade de obter água quando eles estavam próximos aos rios, por isso que eles procuravam sempre se desenvolver às margens de algum rio, para facilitar, né, a retirada da água, tanto para o consumo, para usar no trabalho, que era a agricultura, e para várias outras atividades, que assim facilitava bastante. E por último, né, as contribuições que os povos mesopotâmicos deixaram para a gente, né? Foram muitas as contribuições que esses povos deixaram para a gente. Uma das mais importantes foi a geometria, que foi a partir dos povos mesopotâmicos que eles começaram a desenvolver as figuras geométricas, a aritmética também, a astronomia, pessoal, os canais de irrigação, a astrologia, né? A divisão do ano em 12 meses, para quem não sabe, foi o povo mesopotâmico também que criou, que a gente viu lá na aula anterior, que foram as principais descobertas, né? Que foi o calendário, a divisão do ano em 12 meses, né? Da semana em 7 dias e do dia em 24 horas. Tudo isso quem criou foi o povo mesopotâmico, né? E foram só se aperfeiçoando, né, essas criações dele até os dias atuais, né? Os dias que nós nos encontramos hoje. Mas essas foram as contribuições dele, porque foi esses povos que desenvolveram, tá, pessoal? Essas atividades que eu citei para vocês. Então, finalizando aqui o nosso conteúdo, vou deixar a atividade para vocês e finalizar também a atividade do livro, para quem não terminou. Acho que eu deixei algumas questões ainda, não foi, na aula passada. Então, realizem, não esqueçam de mandar a foto para mim e até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.